pessoal, eu sou Verusca Goiking, repórter do Valor Invest, e hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série Com a Palavra, em que a gente traz executivos de grandes empresas listadas na Bolsa para apresentar o negócio da companhia, para vocês entenderem como funciona aí o por trás do código da Bolsa, o que está envolvido no negócio, para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. E hoje a gente recebe os executivos da Positivo Tecnologia. Quem está comigo hoje é o Hélio Brock-Rotenberg, que é presidente da Positivo, e o Caio Moraes, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Oi, Hélio, tudo bom? Oi, Verusca, tudo bem? Boa tarde a você, aos ouvintes. Muito feliz de estar aqui. Oi, Caio, obrigada pela sua presença virtual nesse encontro. Eu que agradeço, muito feliz também. Bom, antes da gente entrar no negócio propriamente dito, queria trazer algumas questões recentes da empresa. Primeiro, os resultados relativos ao primeiro trimestre deste ano. A Positivo teve crescimento em várias métricas do balanço e um dos principais pontos apontados por vocês, né, nessa comunicação investidor, foi justamente o aumento da demanda por equipamentos de tecnologia por conta do trabalho remoto, muita criança e adolescente estudando em casa, então precisou arrumar as coisas em casa para conseguir estudar e trabalhar melhor. Eu queria entender qual que é a tendência dessa demanda, o que vocês esperam para os próximos trimestres, conforme a vida for retomando a normalidade, as pessoas forem se vacinando. Queria que o Hélio começasse a explicar isso para mim. Eu queria te dizer que esses bons resultados do último TRI do ano passado, que dá um resultado bom no ano passado inteiro e do primeiro TRI desse ano, ele advém de dois fatores, né? Primeiro, esta demanda que você citou, uma demanda muito agressiva de computadores, que eu já comento, computadores e tablets, e, do outro lado, os nossos novos negócios, os negócios que a gente definiu lá em 2017, fizemos um grande planejamento estratégico, que começam a dar resultado agora. Cerca de 20% do nosso faturamento no ano passado já vieram desses novos negócios, dos servidores, das máquinas de pagamento, da casa inteligente, da locação de computadores e das urnas eletrônicas. Mas voltando à tua pergunta original, os computadores, a demanda, ela está muito forte. O que aconteceu? Acho que todos nós notamos, nós usamos muito mais o computador do que nós usávamos, né? Então, aquele computador, às vezes, nas residências de uma família tradicional brasileira, o pai, a mãe, um filho, uma filha, né? 2, 3 filhos, havia um computador para o trabalho escolar, para fazer algum currículo, fazer alguma pesquisa que o monitor maior era melhor, né? Fazer algum conteúdo, né? E usava-se o smartphone mais para receber conteúdo, para consumir conteúdo. Esse computador, ele deixou de um computador ser suficiente nessa família, né? Porque tanto a mãe quanto o pai estavam trabalhando de casa, os filhos estudando de casa. Então, houve uma conjugação de uso ao mesmo tempo. Então, novos computadores precisaram ser comprados para poder dar vazão a tudo isso. Isso é uma realidade que aconteceu no mundo inteiro. E nas empresas também, os bancos, aqueles que ajudaram os seus colaboradores a levar um computador para casa, também tiveram a necessidade de compra, como foram o caso dos grandes bancos, que por questão de segurança não queriam que os colaboradores usassem o seu computador e sim o computador do banco. Então, tudo isso junto elevou a demanda a volumes muito maiores do que antes. Nós estávamos numa faixa de 260 milhões de computadores, a média ali, entre 2015 e 2019, no mundo. Esse ano está sendo previsto 360 milhões de computadores. Houve um crescimento muito forte. No Brasil também. Nós estávamos ali, antes da pandemia, com 6 milhões e meio, devemos ir a 8 milhões e meio, entre 8 e 8 milhões e meio esse ano. Então, cresceu muito ano passado e continua crescendo. Você perguntou da tendência. A tendência é uma tendência que o patamar de consumo de computadores no mundo tem aumentado e fique num patamar bem mais alto. O que acontece? O trabalho não deixará de ser feito diferente do que era feito antes da pandemia. Ele talvez não seja totalmente no home, né? Não seja home office integral, mas o trabalho híbrido parece ser uma tendência muito forte que veio, né? E o trabalho híbrido faz com que cada um tenha que ter o seu PC, ou seja, o personal computer voltou a ser personal, né?
deixou de ser personal a partir de 2011, 2012, porque o smartphone tomou seu lugar, ele voltou a ser pessoal agora. Então, essa é a tendência que a gente vê, que ele se fixe num patamar mais alto do que na pré-pandemia. E também porque você tem que fazer sempre a troca. Mesmo o computador que você usa agora de maneira mais intensa, ele vai ter um desgaste maior. Ele vai reduzir o tempo de troca, que passou a ser há 6, 7 anos, talvez ele fique agora em 4 anos, 5 anos de troca. Então, tudo isso junto faz com que os institutos de pesquisa e toda a indústria imagine que temos um novo patamar, que ele deve ficar mais próximo desse patamar dos 360 milhões e não mais no patamar dos 260 milhões. Essa é a tendência que a gente vê. E o uso da tecnologia, né, não é só o trabalho que muda, você faz consultas online. Você viu que as consultas médicas online dão certo em alguns casos. Por que você vai deixar de fazê-lo? Você viu que algumas aulas, principalmente no ensino superior, têm a mesma performance online ou presencial. Então, por que ela deixará de ser online? Então, tudo isso é que a gente acredita que mude. A tecnologia, ela permeou a sociedade de maneira muito mais forte. A pandemia mostrou isso para todos. Então, por isso, o consumo de computador deve ficar em patamares maiores. Queria passar a próxima bola para o Caio, perguntar sobre a decisão recente do STF sobre a chamada ação do século, que é a exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS. Já tem muita empresa aí reforçando o seu caixa, ou prevendo que o caixa vai ser reforçado por conta desse dinheiro que vai entrar. Eu queria entender se a Positivo tem algum dinheiro para recuperar, se o balanço da empresa pode ser impactado em algum trimestre aqui para frente por essa decisão do STF, e se tivesse impacto, que tamanho e quando que ele chega? Perfeito. Francisco, obrigado pela pergunta. Na verdade, essa tese do ICMS na base de PIS/COFINS, nós já contabilizamos um valor significativo no quarto trimestre do ano passado, um pouco mais de 200 milhões, e a perspectiva de utilização desses créditos em conversão de caixa, ela está em torno de uns 3 anos e meio, para a companhia poder recuperar. Né? Pode eventualmente ter algum complemento disso esse ano, mas o grosso foi contabilizado no passado, e é uma tese bastante sólida. Né? Nós tivemos trânsito em julgado, né? Portanto, foi uma ação já ganha, e agora deve reverter em caixa nos próximos 3, 4 anos. Hélio, falando do modelo de negócios da empresa, como a Positivo ganha dinheiro quando vem ali escrito no balanço receita? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro ele vem, hoje ainda, fundamentalmente de computadores, em segundo lugar de celulares, smartphone e feature phones, depois de tablets. Em todos esses 3 que a gente chama de core business, nas nossas 3 grandes áreas de negócio, consumer, corporate e instituições públicas, temos a empresa toda está focada nesses 3 segmentos, tem uma vice-presidência focada na venda a consumo, através do grande varejo, através das nossas lojas, através do online, um crescimento enorme do online. Um segundo, no mercado corporativo, cada vez mais forte, por exemplo, nosso projeto de locação, Positivo as a Service, os servidores entrando muito bem aí no mercado corporativo. E, em terceiro, instituições públicas, que a gente sempre foi muito forte. E as instituições públicas viram que a tecnologia é muito importante. Em parques obsoletos, as escolas, então, as secretarias de educação comprando muito computador e tablet. O Ministério da Economia fez uma grande licitação, os tribunais. Então, é um mercado que está crescendo muito também. Para ter uma ideia, nós tínhamos, o último número que tenho é do começo de maio, nós tínhamos no ano passado cerca de 690 milhões vendidos. Esse ano temos 1 bilhão e 100 milhões vendidos. Né? Então, temos um crescimento muito grande também em instituições públicas. E fora esse core business que eu comento, esses novos negócios que eu comentei, que já representaram 19% ou 20% do nosso faturamento. A Positivo Casa Inteligente, o consumo de automação residencial, ele cresce muito no mundo inteiro. E as pessoas em casa perceberam que um pouco de conforto é bom. O número de lâmpadas que você acende, apaga, programa, dimeriza pelo smartphone de maneira muito simples, cresceu abruptamente. Uma tomadinha para você ligar a cafeteira à distância, um controle remoto mais inteligente,
né? Tudo isso cresceu muito, já crescia no mundo a 2 dígitos alto, com a pandemia, então, explodiu. A gente tem outros projetos grandes, como o das maquininhas de pagamento, né? A maquininha de pagamento inteligente, a gente é o maior vendedor de maquininha de pagamento inteligente, baseado em Android, que ele se torna um POS, ele, além de fazer as funções tradicionais, de ler cartão, dar o recibo, ele pode fazer um controle de estoque, ele pode dar baixa em qualquer documento, né? Então, a gente tem feito essas maquininhas, elas estão permeando muito o mercado de pagamento. A gente tem toda a parte, que eu já comentei, de servidores de storage, a gente comprou uma empresa no final de 2018 e cresce muito, com o 5G vai crescer muito mais, com a computação de borda. Fora isso, a hiperconvergência, as nuvens híbridas, né? Cada vez mais usa-se data center, mas usa-se servidores locais, principalmente por segurança. Então, aumenta muito o consumo de servidores. Você tem as urnas eletrônicas, nós ganhamos o processo do TSE há 1 ano e pouco atrás, começamos a entregar no final desse ano, temos um contrato de mais de R$1 bilhão com o TSE para entregar 225 mil urnas já para a eleição de 2022. Então, isso é disso que vem o nosso faturamento, é disso que nós sabemos fazer. Nós somos uma empresa de tecnologia baseada em hardware. Diferente das outras empresas de tecnologia no Brasil, nós fazemos hardware. Claro que tem muito software embutido. Fazemos também tecnologia educacional, sabemos fazer software, mas a maioria do nosso faturamento é baseada no hardware, prestação de serviço para esse hardware, software para este hardware que a gente vende. Vocês estão inseridos num mercado super competitivo que é de tecnologia, né? Embora você tenha falado do hardware, é uma briga de foice aí para conquista de espaço, né? De consumidor. Eu queria entender qual que é a estratégia da Positivo para enfrentar as concorrências, que não é só do mercado nacional, né? A gente tem muitas empresas de fora do Brasil que disputam a atenção do consumidor aqui. Como que vocês brigam pelo consumidor? Entendendo profundamente do consumidor brasileiro. Como somos brasileiros e temos a nossa sede aqui, nós olhamos muito para o brasileiro. Na área de pessoa física, por exemplo, a gente pesquisa muito. A gente não traz um modelo mundial que é lançado para atender o gosto do americano, ou o gosto do europeu, ou o gosto do chinês, ou o gosto do japonês. Nós fazemos o produto para o gosto do brasileiro. Então, nós temos a marca Positivo, por exemplo, muito voltada à classe média brasileira, né? Então, entram produtos com determinadas cores, como dourado, prateado, o brasileiro não gosta. Os cantos, a forma da câmera, tudo, o brasileiro tem um gosto muito próprio, principalmente o brasileiro da classe média. Então, a gente procura estudar esses gostos e lança produto para este consumidor. Daí temos Compaq no meio e temos Vaio. O próprio Vaio, o Vaio que a gente vende no Brasil é diferente do Vaio que a Vaio vende no Japão, porque a gente adapta para o gosto do brasileiro, e com essas 3 marcas a gente consegue atender o gosto de todas as camadas populacionais brasileiras. A mesma coisa no mercado corporativo, a gente procura fazer aquilo que o mercado queira, a mesma coisa nas instituições públicas, da mesma forma a gente trabalha muito sob medida, sob encomenda, fazendo o computador ideal para cada necessidade. O smartphone do carteiro, por exemplo, os tablets para o IBGE, né? Então, a gente faz as coisas de acordo com o consumidor que está aqui próximo da gente. Talvez essa seja a grande razão do nosso sucesso e nos mantermos entre os primeiros lugares aí no mercado brasileiro. Caio, manter tudo isso funcionando, entregar bons produtos para os brasileiros, tem um custo. Quais são os principais custos da companhia hoje? Obrigado, Veresco. Boa pergunta. De fato, o principal é o custo de matéria-prima, dos insumos, né, que a gente traz aí da Ásia, né, basicamente, principalmente, né, para poder montar nossos computadores e outros produtos, né, mão de obra direta também, né. E aí temos outros custos importantes na base, como assistência técnica e garantia, salários e encargos, obviamente, a gente tem que ter os colaboradores, né, todos bem motivados e trabalhando para a companhia, propaganda e marketing, P&D, nós somos uma empresa que é regida pela lei da informática, setor incentivado, então gastos com pesquisa e desenvolvimento são muito importantes para a gente. E aí outros menores, como comissões sobre vendas, fretes, né? Esses são os principais.
E falando sobre as oportunidades de crescimento, ainda mais em tecnologia, a gente sempre vê alguns resultados, né, buscas exponenciais atrás de crescimento. Eu queria entender onde a Positivo busca expandir hoje, Hélio. Que mercados vocês pensam em fazer alguma coisa lá fora? Você já falou que vocês pensam muito bem no perfil do brasileiro. Vocês têm alguma intenção de expandir para fora do país? Ou como ganhar mercado aqui dentro mesmo? Nós temos uma JV na Argentina, né, 50% e 50% com a empresa argentina, acreditamos muito no conhecimento local, a empresa já faz 10 anos e vai muito bem. Essa JV tem 2 fábricas na África também, a gente atende esses mercados a partir da JV da Argentina. Mas falando um pouquinho do mercado brasileiro, ele ainda é um mercado pequeno de computador. Ele foi lá em 2011, 2012, que foi o pico do mercado mundial de computadores, também nessa faixa 360 que eu citei, que vai voltar a ser esse ano, o Brasil vendia 16 milhões de computadores por ano. Veio tanto a questão do computador sendo substituído pelo smartphone, como a grande crise econômica brasileira, que fez que muitas famílias deixassem de comprar computador. Ainda está muito deprimido. Se ele fizer 8 milhões e meio de computadores esse ano, ele representa 2% do mercado mundial. Enquanto a gente já representou 4, vamos dizer que a gente represente 3 ou 3,5, que aí outras tecnologias representam, é um mercado de 11 milhões de computadores, 11 milhões e meio de computadores. Então, a gente tem uma chance muito grande ainda de crescer em computadores no nosso core business. E a nossa opcionalidade, vamos dizer assim, são essas avenidas de crescimento. Nosso investimento em servidor, nosso investimento nas urnas, nosso investimento em outros projetos especiais como das urnas que estamos desenvolvendo, é a casa inteligente, é o Positivo as a Service, são as máquinas de pagamento e é a tecnologia educacional. Então, essas opcionalidades de crescimento, elas vêm somar a nossa grande aposta no crescimento de computadores. Então, essa é a nossa estratégia de crescimento para os próximos anos, que deve trazer ainda grandes crescimentos de faturamento. Esse ano, a gente deve crescer muito o nosso faturamento já, em relação ao ano passado, que já foi um ano muito bom. Um diferencial de vocês para outras empresas concorrentes de tecnologia, até de fora do país, é que vocês se envolvem nesses projetos, como os da urna eletrônica, as máquinas que os colaboradores do IBGE usam para fazer as pesquisas. Tem mais alguma licitação, algum projeto em que vocês estão envolvidos para esse ano, que pode ser, vocês já estão de olho, que o investidor também já pode ficar otimista olhando para isso também? A gente nunca conta aquilo que a gente está fazendo ainda para não entrar água, né? Mas tem um que já é público, que já houve consulta pública, a gente pode citar, que são os terminais lotéricos, é um outro projeto interessante. A própria máquina de pagamento, a gente está lançando uma série de versões da máquina de pagamento, a gente tinha exclusividade com o maior adquirente brasileiro, hoje a gente não está liberado dessa exclusividade, então a gente passa a vender para todos os adquirentes e subadquirentes. Eu diria que esses são os grandes projetos. A parte de acabamos de contratar uma pessoa de mercado, uma das melhores pessoas do mercado, como vice-presidente da nossa área corporativa, justamente para crescer na área corporativa, que a gente julga que a gente ainda pode ser bem maior do que a gente é. Então, esse é o nosso posicionamento e o que a gente está pretendendo para o futuro. Falando das pedras no caminho, quais são os riscos para a empresa? O Caio chegou a comentar que muito dos custos é em dólar, né? Porque vem equipamento de fora. Dólar é um risco? O que mais que pode ser um risco no negócio? Eu te diria que hoje o maior questão que a gente enfrenta é a questão da crise dos componentes, né? Existe uma falta de componentes eletrônicos de circuitos integrados no mundo inteiro, porque todas as indústrias cresceram, a de computador cresceu, a de smartphone está crescendo um pouco, não tão tanto, mas a de televisão cresceu, a automobilística cresceu, ainda as questões geopolíticas agravaram esse quadro, com algumas empresas chinesas estocando produtos por causa das barreiras americanas. Então, tudo isso junto criou um cenário de falta de componentes. E isso impede a gente de crescer mais do que a gente já está crescendo. A gente vai crescer bastante, mas poderia crescer até mais. A demanda é bem maior do que a gente está. Para ter uma ideia, hoje o varejo brasileiro está com 30 dias de estoque, mais ou menos. Ele trabalha entre 90 e 120 dias de estoque. Ele está desabastecido, porque a gente não consegue. Nós e a indústria como um todo não estamos conseguindo abastecer nos níveis de demanda do mercado. Então, esse é um risco. O dólar sempre é um risco, mas o dólar, a gente trabalha bastante protegido, a gente tem os instrumentos de hedge, e isso
quando existe, talvez por uma sorte, a demanda é tão grande que a passagem do 3,20 para os 5,20 do dólar foi num momento de grande demanda, né? Então, a gente conseguiu repassar isso para os preços e todo mundo continuou comprando. Difícil se a demanda tivesse um pouco mais reprimida. Então, o dólar subindo abruptamente é sempre um fator ruim para nós. O dólar caindo sempre é um bom fator para nós. E o dólar estável, o mercado se equilibra, mesmo que num dólar mais alto, porque aquele cara que quer comprar um computador de R$3.000, ele deixa de comprar um Core i5 e compra um Core i3, mas ele continua comprando um computador pela necessidade que ele tem de comprar um computador. Mas, evidentemente, que um dólar um pouco mais baixo é melhor para se equilibrar. Então, esses são os riscos, tá? E os riscos inerentes da economia também. Uma economia crescendo é bom para qualquer empresa, né? Uma economia decrescendo é ruim para qualquer empresa. Para ter uma ideia, na indústria de PCs, é mais ou menos 4 vezes o percentual. Sobe 1% de PIB, a indústria cresce 4%. Decresce 1% de PIB, a indústria cai 4%. É mais ou menos o índice histórico disso tudo. Então, a economia também é muito importante. Eu diria que esses são os 3 principais fatores para a gente olhar para o futuro, mas a gente está bastante otimista. A economia parece que está andando bem, o dólar agora até se estabilizou e com uma tendência de queda pelo equilíbrio, pelas commodities elevadas, pela entrada pelo juro brasileiro um pouco mais alto, e a questão do supply tende a se normalizar no médio prazo, né? Parece que a gente já está quase no pico de custos, vamos ver, e deve se normalizar ao longo de 2022, talvez em alguns componentes em 2023. Mas a gente já começa a ver uma luz no final do túnel. Então, essas são as grandes ameaças. Caio, quando nós olhamos os balanços das empresas, tem muita coisa. A gente falou sobre receita, faturamento, custo, mas aí tem o resultado lucro, que normalmente é o que sai na manchete ali do jornal. Mas quando você olha o balanço, são muitas páginas, muitos itens. O investidor que está começando a olhar os balanços das empresas agora, no caso da Positivo, quais são as 3 principais métricas, os itens que o investidor, acompanhando aquilo, ele já vai ter uma boa ideia de como a empresa está se desenvolvendo ao longo do tempo? Boa pergunta, Verusca. Na verdade, por ser uma companhia listada, né, é importante sempre o investidor olhar métricas que ele consiga comparar com outras empresas, né? Seja com peers, ou empresas nacionais ou internacionais, enfim, para poder fazer uma comparação correta. Nós somos uma empresa de capital de giro, né? A gente realmente traz muita coisa de fora, componentes, né? Somos menos uma empresa de CAPEX. A gente não investe tanto, né, em expansão de fábrica, etc. Né? Embora isso sendo dito, né, eu acredito que, mesmo assim, é importante acompanhar uma métrica como EBITDA, por exemplo. Né? Outra métrica importante é a margem bruta. A margem bruta que ela tem se expandido nos últimos trimestres, né? A gente aumenta a lucratividade, tem um mix de produtos melhor, ela se expande também. Outra métrica importante a olhar é a alavancagem financeira, a dívida líquida sobre EBITDA. Né? Então, mostra também que a empresa está num nível de alavancagem bastante adequado, né? Fazendo a lição de casa, bastante disciplina financeira, dívida sob controle, EBITDA crescente, né? A gente tem crescido bastante a EBITDA também. Outra métrica boa é o retorno sobre capital empregado, seja por uma métrica de ROCE, né, mais operacional, seja uma métrica de retorno sobre investimento, ou mesmo um retorno sobre equity. Né? Então, essas para mim, são as métricas mais importantes, que também permitem ao investidor comparar com outros players, caso ele queira fazê-lo. Falamos da competição de mercado e agora tem competição no mercado de capitais também. Em outubro do ano passado, a Bolsa liberou aí os BDRs, que são atrelados aos ativos de empresas lá fora, até para os investidores de pessoas físicas. Então, mesmo um pequeno investidor pode investir em empresas de tecnologia lá fora. E aí eu queria entender, começando pelo Hélio, por que comprar uma ação da Positivo no lugar de ações de empresas de tecnologia no Brasil? Assim, a gente não tem tantas empresas de tecnologia listadas, mas eu tenho algumas empresas correlatas ao negócio de vocês, ou até um BDR de uma concorrente lá fora. Por que Positivo, Hélio? Eu acho que tem 2 fatores fundamentais para analisar na compra de uma ação, né? Se ela está barata ou se ela está cara, e como é que vai ser a performance futura dela, né? Tem empresas de tecnologias maravilhosas no mundo, não dá nem
para dizer que somos melhores ou piores, mas tem empresas maravilhosas, mas talvez eles estejam caras. Olha para ver se a nossa ação está barata ou não. Olha em múltiplo de EBITDA, olha em qualquer múltiplo. Talvez ela esteja na hora ainda de ser comprada. Acho que é uma boa métrica ver. Ela está cara ou está barata? Do crescimento a gente já falou, que a gente está com grandes expectativas, tanto pela demanda do nosso core business de computador, quanto nas avenidas de crescimento, as nossas alternativas de crescimento. Então, compara essas duas coisas com outras empresas e vê se é o momento de compra ou não. Eu acho que é isso que eu faria para decidir se vale a pena ou não comprar a nossa ação em detrimento a outra empresa de tecnologia. Caio, nós falamos sobre várias coisas, mas sempre pode ficar em dúvida. A gente tenta fazer assim, um resumo do que é a empresa para quem está começando a investir agora, talvez não conheça tanto do negócio. Mas quem está assistindo esse vídeo ficou com alguma dúvida, quer mandar uma pergunta para você aí é também vice-presidente de relações com investidores, deve ter um relacionamento muito próximo com os pequenos investidores também. Como que ele te acha? Ele te manda um e-mail? Como funciona essa conexão para tirar dúvidas? Muito bom. Olha, o principal contato é o e-mail, né? Ele pode escrever para ri@positivo.com.br, né? É o principal canal de contato, né? Obviamente, isso vai para a caixa de RI, tanto eu quanto a nossa diretora de RI, a Renata Patiferro, que nós contratamos recentemente, né? Para reforçar a de RI, melhorar a comunicação com o mercado. Nós dois estamos à total disposição para responder perguntas, enfim, né, quem quer que seja investidores, pessoa física, institucionais, enfim, estamos à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. Tá certo, então quem ficou com alguma dúvida, manda aí pro Caio, que ele ou quem que foi a nova contratada? Renata Patiferro. A Renata vai tirar as dúvidas de vocês para ajudarem a vocês a tomar a melhor decisão de investimentos, e é para isso que o Valor Invest também está aqui. Eu vou encerrando esse capítulo do Com a Palavra e quero agradecer muito a presença do Hélio. Obrigada por esse encontro virtual, não só comigo, mas também com quem leu o Valor Invest. Obrigada, Hélio. Muito obrigado, Verusca. Obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade para esclarecer investidores e eventuais investidores. Estamos sempre à disposição. Obrigada. E obrigada, Caio, também pela sua disposição em estar aqui nesse encontro com a gente. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Se você gostou desse conteúdo, tirou suas dúvidas sobre o Positivo, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e me contar qual é a empresa que você quer que a gente traga nas próximas vezes. A gente já tem uma lista, se você olhar aqui do lado, a gente já falou com vários executivos de empresas, mas se ficou faltando alguma, me conta quem que você quer que a gente traz. A gente faz o convite, chama eles para esclarecer o negócio aqui para vocês. Vocês podem também mandar até dicas de perguntas para a gente fazer. E eu te aguardo na próxima edição do Com a Palavra. Até lá. Tchau.